Como vocês sabem, nós estamos pregando uma série de palavras sobre Apocalipse, mas hoje, no domingo de manhã, vamos dar como um intervalo na sequência dessas palavras e estaremos falando hoje à noite em continuidade do que temos pregado a respeito de Apocalipse. Mas o Senhor colocou um desejo no meu coração de compartilhar com todos uma palavra, porque nós buscamos, nós desejamos o que? Avivamento. Nós queremos de fato avivamento. Nós queremos que a plenitude do Espírito Santo seja sobre todas as vidas, que os dons do Espírito possam se manifestar, quer em profecia, quer através de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, fé, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E o nosso pedido a Deus é que não nos falte nenhum dom, e que o Senhor manifeste-se em nosso meio, na manifestação da presença e do poder do Espírito Santo, e que isso resulte em uma vida consagrada, numa vida de santidade, onde há verdadeiro arrependimento dentro da igreja, a começar em nós, e possa o Senhor também trazer isto para o mundo, no arrependimento que resulta em conversão, em almas sendo ganhas. E então eu convidaria você, neste espírito, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, num trecho que narra a cura impressionante de uma pessoa, que é narrada apenas no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 7. Leremos do versículo 31 ao versículo de número 37. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer: abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome
de Jesus Cristo. Efatá, que quer dizer abre-se. Este é um motivo pelo qual se supõe, e mesmo se afirma, segundo alguns estudiosos, que o Evangelho de Marcos foi destinado aos romanos, aos gentios romanos. Por quê? Porque foi necessário explicar essa palavra efatá. Se fosse apenas uma palavra do domínio daqueles que leriam o Evangelho, não seria necessário tal explicação, mas foi necessário explicar. Por quê? Porque possivelmente, e quase eu diria, sem dúvida, os leitores de Marcos eram pessoas que não conheciam a língua aramaica, e a expressão efatá para eles não teria sentido algum. Isso produziu algo muito interessante dentro da igreja. Essa palavra efatá, abre-se, que nos primórdios da igreja, após o batismo nas águas, quando uma pessoa subia das águas batismais, se falava em alto e bom som, efatá. Por que será que essa palavra era dita? Supõe-se que isso tem a ver com o que o próprio apóstolo Pedro falou em Atos dos Apóstolos, quando a multidão ali reunida perguntou: o que faremos para sermos salvos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o Espírito Santo. Então essa proclamação se tornou uma proclamação tipo: abra-se, que se manifeste no falar a presença de Deus. A Bíblia diz que quando os apóstolos ali chegaram a um grupo de pessoas que foram batizadas, se bem que no batismo de João, disseram-lhe: recebestes o Espírito Santo? E eles disseram: de forma alguma, nem sabemos o que se trata, sobre o que é isto. E a Bíblia fala: e impondo as mãos sobre eles, eram logo cheios do Espírito, e falavam o que? Em outras línguas, e profetizavam. Havia uma manifestação verbal da plenitude, do enchimento do Espírito Santo em cada vida, em cada pessoa. Se eu sou cheio do Espírito Santo, tem que haver uma manifestação verbal. E eu não estou falando apenas como nós que somos pentecostais, falamos sobre profetizar, falamos sobre falar em línguas, mas eu digo o seguinte: se eu sou cheio do Espírito, a boca fala do que está cheio o seu coração, e se meu coração está transbordante de Deus, eu tenho que falar de Deus. Se eu sou cheio do Espírito, existe, eu diria, algo incontrolável dentro de mim e dentro de você, quando somos cheios do Espírito, que é falar de Deus, que é evangelizar, que é proclamar a palavra de salvação a todos. Esse efatá tem que acontecer na minha vida e na tua vida. E hoje aqui, no nome de Jesus Cristo, o efatá vai acontecer na tua vida. Você que nos ouve na live, o efatá de Deus, o abre-se de Deus, vai acontecer na sua vida.
seremos cheios do Espírito Santo. Isso é obra do Senhor, porque aquele que subiu, o Senhor, subiu para encher todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o batizador. Não sou eu o batizador, não é a igreja que é a batizadora, é Jesus Cristo que é o batizador, e essa é uma obra que Ele faz, e nada há que possa impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? De modo que temos que ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado, sim, mas muitas vezes nós não estamos assumindo a realidade deste derramamento em nossas vidas, porque temos algum impedimento. E há de se mover, há de se retirar o impedimento, grandes impedimentos e pequenos impedimentos precisam ser removidos, para que não dificultem ou mesmo impeçam. Veja bem, levaram este homem que tinha duas características: um problema grande e um problema menor. O problema grande, ele era surdo; o problema menor, ele era gago. Ele era gago. Esse é um problema que muitos dizem: olha, Deus só fará o que você não pode fazer. A gagueira é algo que nós podemos tratar. Demóstenes, o pai da oratória, era gago, mas treinou para que pudesse falar sem gaguejar, e se tornou o maior orador dos seus dias. Ora, se é um problema que, digamos, não é tão grave assim, mas Deus não trata apenas, e eu agora vou entrar um pouco na contramão do que tantos dizem, Deus não trata apenas de grandes problemas na sua vida, Deus trata de todos os problemas na sua vida, sejam grandes, sejam eles pequenos, seja uma surdez, seja uma gagueira. Deus se preocupa, por quê? Porque Deus nos ama, Deus te ama. Você que nos ouve pela live, eu quero dizer, Deus te ama. Você que está aqui dentro hoje, nessa manhã de domingo, eu quero afirmar a você, Deus te ama, e tudo que tem a ver com você é importante, tem relevância para Deus, porque é teu problema, é a tua dificuldade, é o teu impedimento. Quando diz que eles levavam a Jesus para que Jesus o tocasse, porque quando Jesus tocava, algo acontecia nas vidas. Eles rogavam, que o Senhor o toque. Jesus não somente o toca, Jesus o leva para um lugar à parte, Jesus o tira daquela situação constrangedora da multidão, e Jesus o leva para ministrar especialmente a ele. Há uma ministração única e exclusiva para você. Jesus ministra intimamente, Jesus ministra de uma forma próxima a você, a cada um de nós. Ele agora está te tomando, Ele agora está te trazendo para junto dEle, está te movendo do que é a cercania, dos que estão ao seu redor. Sempre quando Deus age na nossa vida, nós nos sentimos como únicos, porque é um mover único, é um mover exclusivo.
sei que Ele derrama e não faz acepção de pessoa alguma, mas no momento em que você sente o toque de Deus, é como se fosse exclusivo para você. Aquele momento foi um momento de um toque íntimo, no sentido de exclusivo, pessoal. Ali Jesus tocou nos ouvidos e colocou saliva na boca daquele homem. Como terá feito isso o Senhor? Não sabemos ao certo. Se primeiramente Ele tirou um pouco de saliva e colocou na boca e depois colocou os dedos no ouvido. Se Ele, tendo colocado os dedos no ouvido e impedido de poder colocar a saliva com a mão, cuspiu para dentro da boca, nós não sabemos como foi feito. Mas qual a importância de ter colocado saliva? A saliva era algo que estava na boca de Cristo e que agora passou a estar na boca daquele homem. A Bíblia nos fala a respeito de Moisés, dizendo que os profetas Deus fala através de sonhos e visões. Interessante que Deus fala, mas Deus fala para que os olhos ouçam e para que a imaginação escute. Veja bem, Deus fala através de uma visão, e se é uma visão, não é o ouvido que ouve, é o olho que vê, porque a palavra de Deus não foi feita apenas para ser ouvida, mas para ser vista e para ser sentida. Deus fala através de sonhos, através de visões. Os olhos também ouvem, os olhos também, nesse sentido, escutam. Existe essa mistura de sensações. Quando Deus está nos falando, mas diz o Senhor, mas com Moisés não é assim, porque com Moisés eu falo boca a boca. Toda a palavra dita, ela é dita boca a ouvido. E então a palavra que eu estou proferindo, eu falo, ela percorre o ar e ela chega aos seus canais auditivos. E você a escuta. Mas com Moisés, tal era a palavra de Deus, que não era uma questão apenas de escutar para repetir a sua palavra. A sua palavra da boca de Deus estava na boca de Moisés. Isso para mim é algo maravilhoso. Isso para mim é algo extraordinário. Que a palavra estava plenamente no servo do Senhor. E aí eu me lembro do que as Escrituras nos dizem sobre a igreja, sobre a noiva. E o que as Escrituras nos dizem sobre a noiva? Que a noiva assim diz ao noivo: beija-me com os beijos de tua boca. Aquilo que está na boca do noivo passa a estar na boca da noiva. A palavra que está na boca de Deus passa a estar na boca da igreja. É por isso que Paulo tem aquela autoridade de dizer: o que eu ouvi do Senhor, isso também vos entreguei, porque ele recebe direto do Senhor. E queira o Senhor que todos nós vivamos plenamente esta realidade em nossas vidas. Que a palavra de Deus esteja nos nossos lábios. Esse é o beijar de Deus.
Esse é o beijar do noivo para com a noiva, de Cristo para com a sua igreja, que nos faz viver, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se a palavra de Deus está presente em nós, em nossos lábios, logo o efatá de Deus estará presente em nossa vida. Logo o efatá de Deus, o abrir-se de Deus, se manifestará em nossas vidas. Há muitas pessoas que têm um bloqueio. A Bíblia diz: se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Talvez haja aqueles que nos ouçam nesta manhã e estejam tão desejosos, eles creem com o seu coração, mas existe algo que não os permite confessar com a sua boca. Quantas vezes nós já não vimos isto? Existe algo aprisionando, existe algo prendendo, existe algo atando essa pessoa, existe um empecilho que não permite que essa pessoa confesse. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, efatá, que se mova esse empecilho. Quando a palavra nos fala isto, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, mas faz falar os mudos. Está se referindo ao profeta Isaías, no capítulo de número 35, a profecia messiânica do agir do Messias. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo de número 35: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, versículo 3, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Aleluia! Toda a limitação, veja quantas limitações são rompidas aqui. A própria palavra deserto na língua hebraica significa o lugar onde os sonhos não podem ser alcançados. Por quê? Porque é o lugar onde não se semeia e não se colhe. Mas o Senhor assim promete: fortaleçam as mãos frouxas, os joelhos vacilantes. Deus está querendo nos trazer o quê? Um fortalecimento. É o dia da restituição, é o dia da vingança do nosso Deus, o grande e terrível dia do Senhor. E você deve se lembrar que Joel falou isso, e Pedro relata do dia de Pentecostes a mesma palavra, o grande e terrível dia do Senhor, em relação ao que é o derramamento do Espírito Santo. E aqui este efatá diz: abre-se, e se diz: e abriram-se os ouvidos. Como crerão se não ouvirem, se não pregarem? Porque a fé vem pelo ouvir. Teu ouvido está livre. Você escutará, a fé inundará e está inundando o teu coração. Mas algo a mais aconteceu, e diz
e lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, falava livremente, falava, algumas versões dizem, impedimento. Sabe que quando você vai ao grego e lê essa expressão, ela pode ser traduzida dessa maneira: a prisão da língua se desfez. Deixe-me dizer uma coisa: empecilhos e impedimentos são de fato prisões. Hoje Deus vai nos libertar das prisões que nos impediam, das prisões que eram o empecilho, o bloqueio em nossas vidas. 2 vezes libertou em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, em Jerusalém, libertou o Senhor os apóstolos da prisão. A primeira dela, todos os apóstolos, todos os 12, foram metidos na prisão, e a Bíblia diz, e veio um anjo e os tirou. A segunda delas foi em outra prisão, porque a primeira prisão foi a prisão das autoridades eclesiásticas. Os guardas do templo aprisionaram, mas a segunda prisão foi a prisão de Herodes, e Pedro estava aprisionado ali, e o anjo entrou, e o anjo tirou as cadeias, caíram-lhe as cadeias, e abriu-se a porta da cela, e ele continuou andando guiado pelo anjo, e se abriu a porta da prisão, e continuou andando, e se abriu a porta da fortaleza. Veja, o primeiro empecilho que o aprisionava eram suas cadeias, seus grilhões. Era um empecilho menor, mas tão aprisionador como era a cela trancada. Pequenos empecilhos podem ser tão aprisionantes, como fortalezas. A fortaleza o aprisionava, a prisão o aprisionava, a cela o aprisionava, os grilhões o aprisionavam. Você concorda comigo? Mas há de algo maior, macro, algo menor, mas era tanto ação de aprisionar um como o outro. Assim eu volto a dizer, Deus não está aqui apenas para resolver o grande problema. Não adiantaria apenas abrir a grande porta da fortaleza, o portal. Era necessário abrir a porta da prisão, era necessário abrir a porta da cela, e era necessário abrir os grilhões. É necessário te libertar, mas libertar completamente, no nome de Jesus. Todos nós necessitamos dessa liberdade. Talvez haja pessoas que, como eu citei,
Se com o teu coração creres e com tua boca confessares, serás salvo. E muitas pessoas estão crendo com o coração, mas não estão conseguindo confessar com a boca, porque tem um empecilho, tem um impedimento. Mas agora, eu quero dizer sobre a sua vida, aqui, e os que nos ouvem pela live, Efatá, abre-se, rompa-se o impedimento e confesse agora que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e sua vida mudará para sempre. Mudará como um surdo que passa a ouvir. O que é isso? É uma mudança radical, é uma mudança completa. Como um mudo que passa a falar, isso é uma mudança radical, é uma mudança completa. Isso não é uma pequena mudança. Um surdo passar a ouvir, isso não é uma pequena mudança. Eu não quero uma pequena mudança, eu quero uma mudança radical na tua vida. Eu quero uma mudança que você diga: meu Deus, o que é isto? Você pode imaginar uma pessoa surda começando a ouvir, uma pessoa muda começando a falar, uma pessoa gaga sem a sua gagueira. O que isso produziria nela? Eu creio que ela seria tomada por um ímpeto, ela se empolgaria de uma maneira extraordinária. Essa é a ação de Deus na nossa vida. E hoje você será cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Se você hoje, que nos ouve, aqui dentro ou pela live, deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você está crendo com o seu coração, confesse agora com a sua boca e diga: eu o aceito. Algumas pessoas podem dizer: que importância tem de eu dizer eu o aceito? Quando em um casamento a pessoa profere essa palavra, ela mudou o seu estado para sempre. O seu estado civil não é mais o mesmo. Ela disse apenas: eu aceito. Você aceita este homem como seu esposo? Você aceita essa mulher como sua esposa? E dizem o quê? Eu aceito. E essa aceitação mudou a vida dessa pessoa para sempre. E quando você fala isto, eu aceito, Jesus vem fazer parte da sua vida, e isto é para sempre, para toda a eternidade, não apenas para este período que vivemos, é para sempre. Sempre. Eu não vim impedir um momento da sua vida. Me dê um momento da sua vida, me dê um momento de sua atenção. Não, eu vim pedir toda a sua vida, para que você receba toda a vida do Senhor. Sabe, quando pessoas se casam, elas não estão pedindo um momento do outro. Você concorda comigo? Quando a minha esposa casou comigo, ela não estava pedindo um momento meu. Ela me pediu por inteiro. Ela pediu todo o meu tempo. Ela pediu toda a minha vida. E eu pedi toda a vida dela. E nós nos demos e entregamos a vida um ao outro. E a vida de um pertence ao outro. Jesus, quando você dá sua vida para Ele, não pense que isso é unilateral, é você dando a sua vida para Ele. Isso é um casamento. Ele dá a vida dele para você.
no nome de Jesus Cristo. Não pode ser unilateral. Imagine um casamento que só um se dá ao outro. Isso é um casamento fadado ao fracasso. Nós temos que ter um casamento que ambos se dão, que ambos se entregam. E é isso que Jesus nos diz: aquele que perde a sua vida, acha a vida. Porque quando eu perco a minha vida para Cristo, eu ganho a vida de Cristo para mim. No nome de Jesus Cristo, receba. Por isso nós falamos, receba Jesus. Receba Jesus em sua vida. Mas, meus amados irmãos, eu não poderia encerrar essa palavra sem falar de duas coisas, antes de participarmos da ceia do Senhor. Duas coisas essenciais. Primeiro, os impedimentos, os bloqueios, as dificuldades, grandes impedimentos e pequenos impedimentos, grandes empecilhos e pequenos empecilhos, grandes bloqueios e pequenos bloqueios. Um grande bloqueio, volto a dizer, a surdez. É um impedimento total. Não posso ouvir nada. Um pequeno bloqueio, um pequeno impedimento, a gagueira. Consigo falar, mas não falo perfeitamente. Mas ambos são o que? Prisões. Empecilhos são de fato prisões. Você que nos ouve, tanto aqui quanto pela live, como há impedimentos, sua vida não está progredindo como deveria progredir, não está avançando, porque algo parece que está como um empecilho, há um impedimento, há um entrave, uma língua travada, há um entrave, uma vida entravada. No nome de Jesus Cristo, nós tiraremos esse entrave agora, pelo poder do Senhor, do nome de Cristo, na autoridade dEle. Saiam os entraves, os impedimentos, onde não fluía, agora vai fluir. Como nós vemos, como o fluxo de uma água que de repente, num canal, encontra um obstáculo e não, até que é removido, e a água vai fluindo poderosamente. Assim será no seu viver. E Senhor nosso Deus, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, aqueles que já te confessaram como Senhor e Salvador de sua vida, mas que têm encontrado tantos impedimentos, tantos empecilhos, uns impedimentos completos, enormes, outros pequenos impedimentos, mas tão aprisionadores como estes. No nome de Jesus Cristo, liberta-nos agora. Quando Jesus ministrou, quando Jesus falou, ele faz uma atitude aqui que é semelhante à atitude que ele fez diante do túmulo de Lázaro. A Bíblia diz em João capítulo 11, no versículo 32, diz: agitou-se no espírito e comoveu-se. E no versículo 38 novamente diz: agitando-se novamente em si mesmo. A Bíblia nos diz que Jesus ergueu os olhos para os céus e suspirou. Jesus está comovido conosco. O espírito dele se agita dentro dele mesmo, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós.
assim como Ele, com esse mesmo Espírito, fez da maior de todas as prisões, do maior de todos os impedimentos, a maior de todas as prisões, o túmulo. Não existe prisão maior do que o túmulo. O maior de todos os impedimentos, a morte. Que maior impedimento do que a morte? E Jesus o tira do túmulo, porque remove o impedimento da morte. Da morte. E antes de dizer, Lázaro, vem para fora, Jesus manda rolar a pedra, remova-se o que bloqueia. Meus irmãos, para que o milagre aconteça, o que bloqueia tem que ser removido, e o que está nos bloqueando de sermos cheios do Espírito Santo e falarmos em línguas e profetizarmos e manifestarmos fé e manifestarmos os dons espirituais, o que está impedindo de que proclamemos o Evangelho, que preguemos o Evangelho, que venha o avivamento e vivamos o avivamento, será removido, porque a ordem de Jesus foi: abra-se o túmulo, abra-se a boca e viva agora a plenitude do Espírito Santo. Abra-se o túmulo, e o túmulo foi aberto. Saia para fora, e Lázaro saiu para fora. E hoje aqui, na mesma autoridade, Éfata. Éfata. Se você nunca falou em línguas, essa é a hora de você falar em línguas. Se você nunca profetizou, essa é a hora de você profetizar. Se você nunca foi tomado por um êxtase espiritual, a presença de Deus inundando e transbordando, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele dizia concernente ao Espírito Santo que haveria de vir. Meus irmãos, eu te convido a ficar de pé. Você que nos ouve pela live, eu te convido a ficar de pé em sua casa. Você que está agora aqui conosco e você que está pela live, saiba do seguinte: Deus está aqui, é o mesmo Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele teve uma atitude, ele ergueu os olhos para os céus. Ele suspirou. Também essa atitude se manifestou quando Jesus ergueu os olhos para o céu e começou a orar. E orou por mim e orou por você. Não peço apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A presença de Deus está aqui. Oh, aleluia, a presença de Deus está contigo. A presença de Deus está em ti. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, só tu és santo. Não há outro como nosso Deus. Alalaya mamãe. Alalaya cholobayeme, elevana yosuchele mai, walarazo yamandalo. Seja cheio do Espírito Santo, a derramar sobre a nossa cabeça, ao óleo de Deus que derrama-se sobre as nossas vidas, a unção do Senhor se derrama sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, nesse momento. Há muitas pessoas
que estão travadas em sua vida. Ora babala Maria mendere bachere mamoria mamaria balaye. Se rompa o entrave agora, Senhor. Que seja removido para sempre. Efata, e Efata, oh Efata. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja transbordante do Espírito de Deus, seja, deixa fluir todo empecilho, todo acanhamento, todo bloqueio, todo impedimento. Efata, Senhor. Oh, cante o que era mudo, ouça o que era surdo, fortaleçam as mãos frouxas, o joelho trôpego não mais tropeçará, e a mamandere balou. Dá vista aos cegos, Senhor. Manifesta agora, ó Pai, o teu poder e a tua unção. Erga suas mãos aos céus e adore aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos, que nos ama. Não espere mais. Efata, abra-se. Você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode pregar a palavra de salvação, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Efata, poder para pregar, poder para evangelizar, para discipular, para transmitir a palavra que salva, que liberta, que transforma. Você que está em casa, você que está nos assistindo pela live, você também, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus. O empecilho, a prisão, você não está mais aprisionado, você não está mais impedido. E eles, tendo partido, pregaram o Evangelho em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que haja cura, que haja libertação. La mandalori andala mandere beliamo, wala mandere bariandolo beaceri andolo vecchiaia mochoia, o chile beria baciere beacere, o riceria, mangiare ai andolo balema mangiare lo liebo, o legendo. Deixe as línguas saírem por sua boca. Você que tinha toda dificuldade, essa hora,